Ah, Tudo o meu. seu você faz sem óculos. Mas eu fiz sem então. óculos, o outro também. Fez? Fiz, é que eu sou rápido. E aí, pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Hoje eu tô aqui com uma companhia super agradável. A gente tá conversando aqui já vai fazer 1 hora, eu acho. Ou mais. Um pouco mais. Ou mais. O papo tá super fluindo e agora a gente vai compartilhar esse papo com vocês. Aqui é o Diego Kraus. Sou eu. O Diego Kraus. E a gente vai conhecer agora um pouquinho do Diego Kraus num novo quadro que eu quero estabelecer aqui no canal, né, na medida do possível, que se chama Visibilidade Positiva. E ele vai ser o nosso primeiro convidado. É o primeiro real? É o primeiro real. Ah, que obrigado. Mas eu não sei se vai ser o primeiro postado. Entendi. Depende da nossa combinação. Tá tudo bem. Diego, tá. E aí? Quanto tempo vivendo com HIV já? Um pouquinho mais que 2 anos. Eu sei, né, tua história, porque eu vi o teu vídeo contando, né? Tem, inclusive, vou deixar aqui em cima o vídeo pra quem quiser acompanhar com mais detalhes a história dele. Mas, assim, como é que foi, assim, um resumão, assim, quando tu viu aquela palavra que pra nós, assim, é tão difícil, assim, reagente? Eu sempre falo que... Eu não sei exatamente como isso funciona dentro do... Mesmo foi do CRT, no Santa Cruz, que eu fiz o meu teste. E tava muito cheio, muitas pessoas esperando, fazendo exame, uma loucura, muita gente. Eu fiquei umas 2 horas lá dentro, talvez um pouquinho mais. E eu via os médicos ou enfermeiros, agora que faz... É engraçado isso, né? O tempo vai passando, parece que vai ficando menos claro isso, assim, fica um pouquinho mais turvo na minha mente. Mas muita gente sendo chamada com os exames e tal. E na minha vez veio me chamar uma moça de cabelinho muito engraçado. Eu não consigo lembrar do rosto dela. Eu tenho a imagem dela, da roupa dela, do cabelo dela, mas o rosto é um borrão. Deve ter alguma coisa de defesa, alguma coisa aí que minha, assim, porque é muito engraçado. Eu até queria encontrar essa mulher de novo lá, não sei, porque eu queria saber como é o rosto dela. De repente até já passou por ela, nem sabe. Exato. Eu lembro da roupa que ela tava usando, lembro de tudo. E aí ela me chamou, percebi que ela não era enfermeira, ela não tava de jaleco nem nada. É outra pessoa, então alguma coisa vai pegar. Aí já... aquele gelinho. Já. E aí eu entrei na salinha dela, que era uma salinha bem pequenininha lá, sentei e ela falou, Diego, meu nome é... Não lembro o nome dela. E eu sou a psicóloga daqui. Eu falei, ai, cacete. Me deu o exame e tal, fiz o segundo exame lá, né, o teste rápido mesmo, uma enfermeira entrou, fez. E eu lembro claramente de eu receber a informação e eu ficar congelado, sabe? Aquela sensação debaixo da água. Pra mim, eu acho que é a sensação física mais clara, assim, tudo meio flutuante, eu não ouvia direito, eu fiquei bastante em choque, assim. Ela me deu umas informações básicas, foi muito educada, foi ótima. E aí eu voltei pra casa. Eu saí de lá, contei pro meu melhor amigo, que já sabia que eu tinha ido fazer o exame. E chegando em casa, não lembro como eu cheguei em casa. Eu lembro de pegar o ônibus e entrar aqui, na porta. Automático, né? O caminho, eu lembro de uma parte no caminho em que esse meu amigo me perguntou, quer que eu te encontre? E eu falei, não, eu quero ficar sozinho. E muita culpa, então foi bastante conturbado, assim. Esse dia foi bastante conturbado. E aí eu fui pro YouTube procurar o que eu tinha de informação. Eu entrei no Google, coloquei sobre HIV, se eu não me engano apareceu o site da UNAIDS. É um dos primeiros, né? Departamento também. Eu acho até que talvez seja o primeiro. É o primeiro. E aí, só que eu tava eu não conseguia ler. Eu não conseguia parar. Não e aí dá. em seguida tinha vídeo. Eu falei, é nesse que eu vou, que era o Gabriel Contioli. E aí fiz uma maratona de vídeo dele, vi o Gabriel Estrela, vi dos youtubers que tinham na época falando sobre isso. Esse menino que tu tava te relacionando, depois vocês seguiram ainda ou terminaram logo? Não segui, mulher. Não? Hoje eu fico muito nesse dilema de como eu dei a notícia pra ele, que eu sei que óbvio que foi extremamente impactante. A gente passou, saiu correndo fazer o exame dele deu negativo, mas a gente passou uma semana se falando pouco, se falando menos, e eu com a cabeça... esfriando. Exatamente. É muita informação pra pessoa que tá recebendo e muita informação pra nós quando a gente tá processando também. Sim. Porque eu lembro quando eu descobri a minha sorologia, eu nem pensava na possibilidade de me relacionar com qualquer pessoa naquele momento. Tem isso. Eu não também. tava namorando com ninguém, na verdade, mas eu não pensava nisso. Quando eu comecei a me libertar um pouquinho dessa aflição assim, inicial, eu comecei a me interessar por algumas pessoas, assim, e eu vou te dizer que eu recebi muito não, assim, em questão da sorologia. Tu já chegou a acontecer isso contigo? Nossa, eu vou te falar que não. Não? E é impressionante. Tem um vídeo que eu falo sobre relacionamentos, em que eu falo uns 3, 4 relacionamentos, quando eu digo são de fato relacionamentos. Namoro. Não são, tipo, saída pra transar, nem nada. É algo que tem um pouco mais de
de relevância. envolvimento. De envolvimento. É isso, eu sempre caio nesse lugar em que eu nunca sei se é sorte, eu uso a palavra sorte, mas eu acho que é sorte, mas eu acho que também tem a ver uma mistura de como hoje eu conto pra esses relacionamentos. Então tem tudo, mas eu tive bastante tranquilidade com isso. Eu não tive nenhum não por causa da sorologia, a não ser esse primeiro menino. Quando que tu começou a falar abertamente da tua sorologia? Foi assim, logo no início, ou assim, eu digo não para pessoas que a gente vai se envolver, que a gente acaba começando a se envolver e conta, né? E às vezes a pessoa aceita ou não, né? Enfim, mas para as pessoas em geral, assim, família, amigos em geral, quando tu pensou assim, ó, eu preciso falar sobre isso e expor isso publicamente para todo mundo. Foi muito engraçado, assim, porque depois que aconteceu tudo, eu cheguei num lugar onde eu já tinha um trabalho como ator grande no YouTube. Eu trabalhei durante muitos anos no canal de relacionamentos, então já as pessoas já me conheciam por causa daquele canal, mas no canal eu não era nem assumido gay, que é exatamente o que a gente conversou no outro vídeo. Então chegou num lugar em que eu falei, gente, eu lembro como se fosse ontem, assim, eu tava na minha cama, eu acordei, vim aqui pra minha sala, tomei um café pensando, eu falei assim, eu tenho algo pra dizer, eu tenho que falar sobre isso. Não faz sentido eu me tornar uma pessoa pública. Na época eu tinha feito parte de um longa-metragem que vai sair agora no final do ano, que é o Marighella, com a direção do Wagner Moura. E aí aconteceu tudo isso, inclusive o meu teste para entrar no filme teve a ver com HIV, teve a ver com uma história que eles queriam, eles mandaram contar qualquer história, era muito recente para mim, eu falei, vou falar sobre isso, eu quero saber como é isso, me expor. E aí eu entrei num lugar onde eu falei assim, bom, esse filme vai sair, eu tenho um personagem gigantesco? Não, é um personagem pequenininho, mas muito legal. Se eu for ter algum tipo de visibilidade, e se eu for querer falar sobre isso, é muito mais sábio eu fazer isso agora. Porque eu já começo estabelecendo isso e aí o nosso assunto vai daqui pra cima. Porque se eu chegar ali na frente, um lugar onde eu vou me sentir constrangido, e eu acho isso horrível, mas existe. De falar da sexualidade, de falar... Imagina, um ator não pode se discutir se é gay. Quanto mais isso, entende? Então assim, eu falei, não, eu quero... Se é pra chegar nesse lugar, eu já quero chegar com isso bem estabelecido e pronto. E aí eu resolvi começar a falar. Contei pra minha mãe é um ser humano maravilhoso, minha família são todos maravilhosos. Fiz uma tabelinha no Excel, né, que a gente fala de pessoas que tem que contar. Contei... Por ordem. Exato. As que sabem tem que deixar um pouquinho pra depois. É isso. Gente que eu preciso deixar pra depois pra eu estar mais tranquilo. Exato, né? Esse é o ponto. Isso faz Os meus avós, bastante. por exemplo, eu deixei pra muito depois porque 70 anos, sabe? Eu tinha que estar bem estabilizado, sabe? Eu tinha que ter certeza que tá tudo bem pra falar pra eles. E é importante saber disso, né? Saber qual é o seu estado pra conseguir passar isso... Passar a informação da melhor maneira. Então, depois de saber, 2 dias depois, era Dia das Mães, era um domingo. E aí eu passei esses 2 dias anteriores vendo muita coisa, me instruindo muito, me acalmou bastante. Passou o Dia das Mães e falei assim, bom, não vou contar no Dia das Mães, né? Acho que não é legal. Contei no dia seguinte, na segunda-feira. Sentei com a minha mãe. Na época eu já tava fazendo terapia, que é uma coisa que eu sempre fiz e indico, acho super saudável. Eu fiz também. Ai, e assim, eu sempre fiz por milhões de questões artística, um monte de coisa. E aí entrou a história do HIV, né? E eu lembro de marcar uma sessão extra com a minha terapeuta, ir no consultório dela e falar assim, ó, aconteceu isso, me tornei positivo, li um monte de coisa e quero contar pra minha mãe, o que você acha? A gente conversou e aí ela falou assim, Diego, você parece muito tranquilo. Se você tem vontade de contar pra sua mãe, eu acho que você tá pronto pra isso. Eu saí de lá, liguei pra minha mãe e falei, mãe, passa em casa. E aí mães, né? Minha mãe ficou louca. Falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu quero conversar um negócio aí. E aí ela ficou roxa, ficou nervosa e tal. Ela chegou, esse sofá fica aqui, né? A gente sentou e aí eu contei pra ela. Ela ficou mal, chorou, teve as crises, mas minha mãe foi, tipo, sem dúvida nenhuma, uma leoa, assim. A minha mãe me acompanhou em todas as primeiras consultas. Jura? Quando eu peguei minha primeira carga viral com o dedão indetectável, que eu saí ali indetectável, eu caí no choro, assim, no meio do CTA, assim. Nossa. E ela me abraçou e ela assim, eu vim porque eu sabia que isso ia acontecer. Para, eu não posso lidar com essas coisas na cor, eu choro. E ela me acompanha todo momento. E é aquela coisa que tu falou do privilégio, né? Dos privilégios, a gente tem que reconhecer isso. Se isso não é um privilégio, porque eu conheço pessoas que vivem com HIV há uns 15, 20 anos e que não conseguem contar pros pais. E é bem difícil, né? Assim, porque eu não consigo ver... Eu não consigo ver a possibilidade da minha família não saber disso desde o primeiro momento. É exatamente isso. Tem muito a ver com a relação que a gente, como indivíduo, tem com as famílias. Então é isso que a gente conversa, né? De não poder... Não tem uma regra.
Não tem como eu virar e falar tem que contar, não tem que contar, é muito relativo. Eu sempre conto essa história que pra mim é muito forte. Eu tava do lado da minha mãe, indo no mercado, fazendo alguma coisa, e um menino falou, tenho 18 anos, me assumi gay e descobri que tenho HIV, acabei de contar pra minha mãe e estou sendo colocado pra fora de casa, o que eu faço? Eu mostrei isso pra minha mãe, a minha mãe falou, gente, a minha vontade era ir na casa desse menino, agarrar ele, porque assim, ainda era de outro estado, mas assim, como que a gente conversa com isso? Porque é muito fora da minha realidade. É fora. Não é algo que eu consiga nem imaginar acontecendo comigo. Óbvio, a gente vê pela situação, mas assim, é muito doloroso. Doloroso muito. A gente que recebe muito, faz muito acolhimento online, né? Sim. Eu sei que tu faz também, eu faço. A maioria dos youtubers, ou não youtubers, só de ter uma página no Facebook já possibilita Sim. isso. A gente recebe, às vezes, cada relato, assim, sabe? Que é uma coisa tão chocante para nós, porque a gente não nem imagina que isso está acontecendo, assim, aí que a gente começa a perceber realmente os nossos privilégios. Eu sempre digo assim, que o HIV, ele trouxe para mim coisas muito boas, que eu sempre digo que sempre é melhor viver sem HIV. Claro. Eu não posso dizer que a minha vida é melhor hoje, mas ainda assim, né, a gente consegue tirar coisas boas das coisas ruins. O que tu poderia dizer que tu sentiu que te influenciou para um lado bom, assim, positivo? Eu acho que de imediato cuidar de mim mesmo, fisicamente e emocionalmente. Na época que tudo isso aconteceu, eu estava num emprego bastante abusivo, eu estava lidando com chefes muito abusivos e eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Sempre fui uma pessoa mais quieta, mais recolhida, E essa chave virou pra mim. Quando eu resolvi falar assim, eu falei, bom, então vamos lá. Cuidar de alimentação, cuidar de sono, cuidar de mim, né? Vamos cuidar desse mental também? Vamos estabelecer limites? Vamos não passar por situações que eu acho que eu não deva? E pra mim isso fez toda a diferença, porque foi o momento em que tudo começou a girar. Essa engrenagem começou a fazer sentido. Senti lesado em alguma situação, em algum trabalho, alguma coisa, e falar assim, não concordo com isso. Não acho legal. Vamos fazer isso? Vamos por esse caminho? Não. Por causa disso. Então assim, eu comecei... Eu digo que eu comecei a me respeitar. Talvez eu tenha começado a me escutar de verdade, sabe? E isso pra mim fez muita diferença. Isso é uma coisa que eu sempre falo, sabia? É mesmo? Quando eu falo sobre a questão do HIV, que eu comecei a aprender a dizer não pras pessoas. Porque eu comecei a perceber que às vezes eu acho que toda vez que tem uma condição de saúde que te deixa um pouco mais sensível, tu começa a perceber assim, eu pelo menos na minha cabeça, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Exato. A gente sabe que hoje se a pessoa consegue fazer uma adesão, ela pode seguir vivendo e tal, né? Tem uma condição digna e tal, mas a gente sabe que se tu não tomar aquele medicamento, pode não ser assim. Exato. E aí tu começa a pensar, nossa, sabe, de repente poderia acabar e o que eu tô fazendo, sabe? Assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Exato. E aí eu comecei a perceber justamente isso, que às vezes eu ficava só pensando nos outros e deixava o Léo ali pra sexto lugar. E eu fazia às vezes as coisas assim, com aquela angústia, e eu comecei, não, peraí, vamos colocar limite aí, porque eu não tenho mais paciência, agora é eu em primeiro lugar. Tem que ter uma coisa direta a ver com um limite. Com um limite, exatamente com um limite. E é engraçado quando tu falou que eu tava assim, nossa, é a mesma coisa, e talvez seja que todo mundo vai dizer a mesma coisa, porque a gente começa a se olhar mais. E eu acho que tem querendo ou não, o fantasma que existe de se ter HIV e também se ter AIDS e chegar na morte ou algo do tipo, te faz refletir do tipo, se eu morrer daqui a 3 dias, o que eu fiz? O que eu fiz? É exatamente isso. Quem eu sou? O que eu fiz por mim? E não é ser muito filosófico nem nada do tipo, mas são questionamentos que eu acho que são muito válidos. Pra você olhar e falar assim, nossa... Eu acho que por isso também teve essa questão da pergunta que você fez, de eu olhar e falar assim, gente, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso mostrar, porque eu não tinha informação nenhuma quando eu descobri a minha astrologia. Zero, nenhuma. Eu tinha pouquíssima. Eu tinha alguma, mas não, nada muito aprofundado. Eu lembro de, claramente, no DR que eu trabalhava, houve um vídeo que foi feito com o Gabriel Estrela, há muitos anos atrás. E nesse dia específico, eu tinha 7 de manhã, ele chegaria de tarde, só que de tarde eu tinha ensaio. Então ele tava chegando no 7 e eu tava saindo. E eu lembro de ter um pensamento do tipo, nossa, esse menino tem HIV. Como será que ele vai estar? Eu não sabia nem o que era.
Isso é tão curioso. E eu lembro de ver ele e falar, nossa, que moço bonito, né? Tá super bem. Então de ter isso, sabe? De ter esse estranhamento de ver uma pessoa super normal com a HIV. É a primeira quebra de estigma, né? Exato. A primeira quebra de estigma, de olhar assim, opa, peraí. E aí e acho que isso tem a ver também com aquilo que a gente conversou na roda de conversa sem tabu, que é dessas referências que hoje a gente tá conseguindo construir, né? Que estão no imaginário de todo mundo, que são os youtubers, são os influencers, são os escritores, as escritoras, que são pessoas que convivem com HIV e têm uma vida super tranquila. É importante, né? É importante porque as pessoas conseguem ver que elas podem também, de certa forma, entendeu? Claro que a gente compreende que cada um tem as suas vivências, tem suas dificuldades, para algumas é mais difícil, se não fosse por isso ainda, né? Não existia óbito por AIDS, a gente sabe que existe, sim. Só que é importante a pessoa ver outras pessoas superando isso, sim. Né? Não só pelo HIV, e na verdade eu vou te dizer que eu acho que esse questionamento que a gente fez, a gente demorou muito para fazer, a gente não precisaria, né, ter passado por essa situação assim, porque eu vejo muita pessoa fazendo isso diariamente sem viver com HIV ou nada assim, e de repente só começa a perceber isso quando se coloca numa situação mais delicada, que daí começa a refletir, quando na verdade eu percebi, cara, é como se eu tivesse me libertado, sabe? Sim, assim, é exatamente isso. E eu poderia ter feito isso muito tempo antes. Eu esperei, eu tenho 37 anos. 37? É. Nunca diria. Eu tô praticamente mais pra 40 do que pra 30, né? Então eu fico pensando, todo esse tempo, né, que eu descobri meu diagnóstico com 32, quer dizer, eu passei todo esse tempo pensando no que as outras pessoas iam pensar. Mas eu acho que isso tem uma questão muito forte que vem... Eu não vou saber dizer em números exatos, mas eu diria que da minha geração para as anteriores, que é uma questão geracional. A gente fomos educados pelos nossos pais com essa visão extremamente valorizada do outro. Então, eu lembro como se fosse ontem, assim, de ouvir coisas do tipo, não, você tem que ter um carro porque o que vão... Você tem que ter uma casa própria porque o que... E aí, eu vejo que existe um desligamento de uma dessas gerações, não são todos, né? Mas de uma boa parte dessa geração mais nova, que eles estão cagando. Entende? É muito Vou fazer mais... o meu, tô bem, tô muito mais tranquilo. interessante o cara trabalhar pra ter dinheiro pra viajar, que é algo que ele vai ficar feliz, e não ter um carro, usar esse dinheiro do carro pra essa viagem, do que ele comprar um carro que vai ser um bem, que é como se fosse um cálculo que já não faz mais sentido pra essa geração. Que legal, adorei nossa conversa. Eu vou deixar aqui para poder entrar, o linkzinho para poder entrar no canal do Diego. E sigam ele também lá no YouTube, no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo do Instagram do Diego também. Não vejam só o material dele do HIV, ele tem um material bem massa, que é o material de ator que ele faz, ele é bem engraçado. É informação, é isso que eu sou na vida. eu adoro ver mesmo. E é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo Visibilidade Positiva. Quer falar alguma coisa? Eu fiquei feliz. Eu também. Fiquei feliz, de verdade, assim. A gente acabou conversando pelo Instagram, aí a gente se encontrou. A gente sabia que a gente ia se encontrar na roda? Não, foi eu cheguei, eu te olhei assim e falei assim, Maurício, eu acho que é o Diego. Porque é uma coisa que a gente se vê, né, assim, né? Sim. Não, mas é isso aí, a gente... E acho que também tem isso, tem gratos encontros que a gente tem, sabe? Às vezes pela questão de HIV, às vezes não, mas assim, que bom, sabe? Que bom que a gente tá numa... Eu me sinto, assim, privilegiado de tudo isso que a gente falou, mas eu me sinto privilegiado das pessoas com quem eu tenho conversado e das pessoas que têm trazido essa informação sobre o HIV, que eu acho que é uma galera bem legal, assim. Eu também acho, fico feliz de tu ter aceitado, obrigado mesmo. Imagina. Obrigado. Então tá, beijo no coração de todos, até o próximo.